Irmãos, a paz do Senhor para todos. Eu quero ler um texto bíblico que se encontra no livro de Josué, no capítulo 10 de Josué. E o versículo é o 12 a 14. A epígrafe é: o sol e a lua são detidos. Isso é o título. E diz assim: Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E disse aos olhos de todos os israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto. Isso não está escrito no livro do reto? É uma pergunta. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apresentou e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele. Ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial em Gigal. Que coisa extrema. Nós sempre temos falado aqui que não existe limites e não existe barreira intransponível quando o Senhor entra na história. Não existe sonhos que não sejam realizados. Não existe nada tão grande ou tão pequeno que o Senhor não possa fazer. Nada se furta diante do Senhor. E para agradar um servo fiel, Deus faz coisas que deixam a humanidade perplexa, atônita, que deixa a humanidade buscando respostas que não encontra, que deixa a ciência a ciência confusa, tentando explicar o inexplicável, porque ninguém explica a Deus. E ali estava Josué, naquela luta contra os amorreus. E certo é que os amorreus, por conhecer melhor a região, iam ter êxito sobre Israel na escuridão. E Josué percebe que na escuridão eles perdiam a batalha. Eles precisavam da luz solar. Eles precisavam de claridade. E Josué ordena e o sol fica na mesma posição. A lua na mesma posição. Isto é, Josué clamou a Deus e parou todo o sistema solar por quase um dia. Irmãos, o Deus que estava com Josué é o mesmo. O Deus que estava com Josué é o mesmo que clamou, Josué clamou e ele respondeu. Eu não sei qual é o tamanho do teu problema, qual é a magnitude, como é assustador ou não. Mas se você olhar para o que fez Josué e você lembrar que o seu Deus é o mesmo, para que os filhos de Israel tivessem vitória, Deus parou todo o sistema solar. E olha, e parou sem nenhum impacto. Observemos que o sistema solar, inclusive a Terra, uma das velocidades dela é 20 mil quilômetros. Ela roda em 3 eixos diferentes. Em 2 deles, ela roda 1.800 km hora e no outro ela roda a 20 mil km por hora. A Lua roda a 20 mil km por hora. Todos os satélites rodam a 20 mil km por hora. Estão tudo aqui em cima girando. Parou de uma única vez e não houve nenhum impacto. Nenhum deles. Uma freada brusca dessa era para tirar todos eles de órbitas.
e cair. Mas quem fez foi Deus. Quem controlou foi Jesus. Para agradar a Josué, ele era capaz de fazer qualquer coisa. E para agradar, e para te ver feliz, e para te ver sorrindo, glorificando a Ele, Deus também pode fazer qualquer coisa. Deus pode pegar aquilo que para as pessoas é impossível e resolver de uma vez só. Deus pode curar aquela doença que o médico disse que não tem cura. Aquele problema da justiça que corre-se há anos. Deus pode. Clama, irmão, com fé. Busque ao Senhor. Mesmo que tudo pareça perdido, o Senhor continua do mesmo jeito, dizendo: filho, filho, eu te amo. E para te ver feliz, Ele pode fazer isso. Josué fez isso. Josué clamou e Deus ouviu. Parou todo o sistema solar. Parou. Deus parou todo o sistema solar para dar vitória ao seu povo. E assim é. Vê o Rio de Janeiro, que zombou de Jesus com aquelas passeatas desonrosas, fazendo coisas terríveis do Rio de Janeiro. Governadores que saíram aplaudindo. Aonde estão os governadores que aplaudiram aquelas passeatas desavergonhadas que fizeram no Rio de Janeiro? Zombando de Cristo. Aonde estão os governadores? Aonde estão aquelas pessoas que zombaram de Cristo no Rio de Janeiro? Cadê os governadores do Rio de Janeiro? Estão pagando um preço porque mexeram com quem não devia mexer. Eu tenho medo, eu já falei isso outras vezes. Eu tenho medo do nosso STF, que anda zombando da palavra de Deus, tomando decisões que não é dele, que é uma vergonha para a nação brasileira. Essa formação atual do STF é uma vergonha. Não adianta ele querer prender as pessoas, querer que as pessoas gostem deles, por que não? As pessoas não vão gostar, porque estão completamente errado. É uma formação a esquerdistas. O ministro do STF dá uma entrevista falando de um processo que ele ainda vai julgar. O ministro do STF querendo ser pop, tomando decisões e apoiando o aborto, apoiando isso aqui, tudo é zombaria da palavra de Deus. Só tem uma coisa, Jesus tem limite. Se engana aquele que só vê o amor de Jesus. Mas ele é justiça. E ele não será comprado por um telefonema de madrugada dizendo: solta o meu amigo. E de repente tem um ministro de plantão para soltá-lo. Não. Não. Jesus é justo, vai dar a cada um segundo o que ele fizer. Então, meu irmão, não tema nada nessa vida. Você deve temer a Deus. A Bíblia diz: antes temei aquele que, além de ter o poder de matar, tem o poder de lançar a alma no inferno. Então nada é impossível diante de Deus. Mesmo que aparentemente não tenha uma saída, Jesus vai criar essa saída. Creia. Creia. As coisas de Deus, você não vai buscar lógica. Não busque mecanismo que justifique o que Deus vai fazer. O que Ele vai fazer na tua vida não precisa de nada disso. Seja como Josué. Josué clamou e Deus parou todo o sistema solar. E para te agradar, Deus pode destruir uma cidade inteira só para te ver feliz. Deus pode destruir, porque Ele é Deus. E quem mexe com Deus se machuca. Continue firme, meu irmão. Continue firme, minha irmã. E espere em Deus que Ele vai te abençoar grandemente. Todos aqueles que te criticaram, todos aqueles que te olhavam de lado, irão te olhar de baixo para cima, porque Deus há de te exaltar e te exaltar grandemente. Bom dia.